tô muito feliz, cara, você tá aqui de volta e trouxe... Pô, quem ele trouxe aqui? Eu quero que você dá as credenciais dele ou ele mesmo se apresenta? Dê as credenciais do... Bom, cara, eu te trouxe um cara que é de profunda admiração minha. Ele é o Leandro Silveira, ele é do Instituto Onça Pintada, um pesquisador de mais de 30 anos. Ele tá fazendo 52 amanhã, então... Cara, amanhã, né, que tá fazendo. Amanhã. Parabéns. Eu tô com 39, mas a gente vai chegar lá. Vai. Tem muita estrada. Tem muita estrada ainda. Tem muita estrada. E é um cara que, assim... bom, você vai ver no papo de hoje que vai desenrolar. Eu conheço ele há muitos anos já, desde 2005. E ele é um ponto fora da curva quando a gente fala em ciência, né? Porque ele desenvolve um trabalho maravilhoso, que é o maior pesquisador de onça pintada. A gente mede isso em papers publicados, né? Quem publicou mais papers de pesquisa? Depois eu até quero explicar, porque já vieram várias pessoas que falaram de papers. Eu sempre tive vergonha de perguntar o que é paper. É tipo trabalho científico. Um artigo científico, é isso. Basicamente é isso. Tá. Lá fora se usa isso. E eu vou falar dele porque senão ele não fala dele. Porque ele mesmo? Só que ele é um cientista popstar. Porque o que acontece? Ele bombou quando a gente anunciou que ele ia vir, cara, como vocês conseguiram trazer o Leandro? Cara, esse cara, como ele arranjou tempo e não sei o quê. É um cara que trabalha pra caramba também. O cara ele tem a responsabilidade dele. Ele tem hoje a responsabilidade de cuidar de diversas onças que estão hoje dentro de um processo de conservação. Hoje nós vamos saber o que é ex situ, in situ. Nós vamos entender o que é isso. Boa. Onça pintada é o símbolo da biodiversidade brasileira, né? Mesmo? Ele virou bicho, símbolo... É um símbolo não só nacional como internacional, né? Desde 2018. Um pouquinho mais... O pessoal tá fazendo assim, ó, pra mim, ó. Fala pra ele, vai aqui perto do microfone. Aí... Se eu puxar isso pra cá, pode? Melhor. Aí, beleza. Aí, obrigado, Leandro. Putz, verdade, ele me cria uma pressão enorme. Que a primeira vez, apesar dele ser tão relevante hoje nas redes sociais, muito né? importante, e pra né? ciência, por isso que é um ponto fora da curva. Eu acho que tem uma justificativa clara. O cientista, primeira coisa, a gente tem duas falhas grandes na ciência, né? Na ciência, na academia, né? A gente como pesquisador, que tem formação de pesquisador, a gente nunca teve treinamento para falar com o público leigo, pessoa comum. E isso é muito ruim, na verdade isso é péssimo, porque a gente que trabalha com biologia e especificamente a gente que trabalha com conservação, a gente é obrigado a falar com o público. E a gente não tem treinamento para isso. Então a gente aprende que divulgação é através de artigos científicos, o paper que ele falou. E o que acontece? A gente acaba ficando isolado nessa redoma assim dos a famosa bolha. A bolha dos cientistas que acabam virando para a sociedade um bando de arrogante e egocêntrico que acha que o mundo é aquele negócio, né? Que eu sou muito inteligente, você não vai entender, você é burro, eu não vou nem perder tempo explicando. Eu falo entre os meus aqui, a gente se entende, é meio isso, assim? Exato, e eu não vou perder tempo explicando pro fulano ali da esquina ou para uma pessoa comum. Isso é péssimo, né? Mas a área que a gente trabalha, que é a biologia da conservação, ou seja, trabalha com conservação, ela te exige isso. É obrigatório isso. Você tem que falar com o público. Afinal, conservação envolve pessoas. Não, e é feito para a sociedade. É claro. O paper, ele tem que resolver um problema da sociedade, né? Você sabe que a biologia da conservação, a pressão dela mesmo foi criada uma pressão, vamos dizer, popular para a criação dela nos Estados Unidos. Porque lá o pagador de imposto, ele exige, né? Ele dá dinheiro, ele sabe que a universidade... Ele quer saber, né? Ele paga, ele fala, cadê meu dinheiro? E aí você vê que a pressão começa ali, e dali que saiu mesmo a biologia da conservação, porque a sociedade queria um retorno. Fala, vem cá, por que tem cientista? Para que serve? Então, é a hora que obrigou o pessoal a sair daquela bolha e começar a envolver a sociedade e explicar para a sociedade assim, ó, vem cá, vocês fazem parte desse contexto aqui ambiental e a gente precisa de vocês e começar a fazer essa comunicação. Mas é um desafio, eu confesso. Eu fui chamado uns 3 anos atrás na universidade que a gente formou, né? Eu e a Ana, que é a minha esposa, que é bióloga também, né? Que não está aqui agora. Oi, Ana! Tá assistindo lá. Sem ela, nós somos, vamos dizer, nós somos uma dupla e o Thiago veio, agora nós somos uma Atrás tripla. de um grande homem tem sempre uma grande mulher e uma onça. Ela é uma onça também? Ou não? Ela é uma onça e... Né? Ela é a matriarca lá.
E a gente foi chamado nessa universidade no dia para ganhar um prêmio, no dia do biólogo e tal. E eu me lembro que eu cobrei isso dos meus professores. Eu falei assim, eu lamento muito eu não ter tido na escola, devia ter incluído na biologia um segmento ali de educação, de comunicação. Porque isso eu sinto muita falta. A gente que trabalha com conservação, eu dependo de conversar com as pessoas para fazer conservação. E a gente não sabe. Isso é um problema. Aquela linguagem mais técnica numa linguagem... A nova geração nasce sabendo, igual a do Thiago nasce sabendo. Ok, mas a minha não sabe, então a gente é travado. Você quer explicar uma coisa simples para envolver as pessoas, pô, você começa a tornar uma coisa muito complexa, tentar explicar e perder a paciência. E você fala, tá tudo errado. Então a gente devia aprender essa arte da comunicação lá na universidade, porque a gente precisa conversar com o público. O Richard fez essa transição, né? Não, mas eu nunca fui do meio acadêmico. Eu sou, sei, mas... é diferente. Eu sou um showman, eu sou um biólogo showman, é diferente. Aqui é ciência. Então, mas a minha função é apoiar caras como esse. Mas você teve que aprender também como falar com o público? Você estava acostumado a falar com ator? Não, desde o começo. Isso é meu. Ele fez o caminho inverso, né? O caminho inverso. Ele era... No meio acadêmico, eu me lembro muito bem, assim, essa é a hora que eu acho que eu tenho que dar os louros pro Richard mesmo, realmente dar esse valor nele, porque no meio acadêmico, nossa, ainda a gente da mesma idade, eu me lembro muito bem que a única pessoa que sobressaía, né, e até hoje, o único que tem no Brasil que sobressaiu, foi o Richard. Então o Richard era o biólogo comunicador. Exato. E a gente ficava olhando e falando assim, poxa, como que a gente consegue ser o Richard? Eu acho que o sonho de todo biólogo era ser o Richard. Porque você conseguia comunicar para todo mundo o que você fazia ou levar o conhecimento de forma simples para o público. Exato. E a gente ficava olhando e falando assim, como que a gente faz para o seu Richard? Empacotava de uma maneira legal, né? Então foi o único biólogo que a gente tem que fez isso, né? Antes do Richard tinha o Sérgio Rangel que fazia uma coisa de palco e o Richard foi para o campo. Exato. Ele é o único. E aí nossa referência antes era só gringo, né? Era quem... O David Attenborough lá já é de uma geração mais recente, né? Era o ícone, era a estrela maior. Mas aí tinha o Jack Hanna. Steve Irwin, que foi Irwin. Ele foi importante. Mas ele foi depois. O Steve Irwin veio antes. Não. Depois do não, primeiro David Attenborough. Jack Hanna. David Attenborough, depois Jack Hanna. É verdade, Jack Hanna é aquele cara que levava os bichos pro palco. Verdade. Sei. É o que o Sérgio Rangel fazia no programa da Eliana, ele fazia pro palco. Verdade. E isso lá fora era muito bem difundido. E lá tinha essa comunicação lá. E a gente... Quer dizer, eu virei biólogo por causa que eu via as pessoas com bicho. Eu falava, eu quero ser aquele cara. E isso... Mas acontecia isso também aqui no Brasil, lá fora. Eu sei porque eu via os índices de Ibope, porque eu tava trampando na televisão nessa época. Entrava Richard, entrava esse pessoal com animal no palco, explodia, cara. Sim. O interesse do público é muito grande, né? Mas a gente nunca foi valorizado aqui. O comunicador de bicho aqui nunca foi valorizado. É porque a nossa relação é muito... Não é simples de explicar isso. Assim, interpretação minha. A nossa relação com bicho no Brasil é muito diferente lá fora. Tá? Eu, pela pouca experiência que eu tenho lá fora, assim, eu acho que assim, primeiro a gente dá valor diferente para a fauna. Primeira coisa. Primeiro que a gente vive... É como se a gente está muito mais próximo da fauna, a gente não dá muito valor. Eu tenho essa sensação. E eu já tentei entender isso. Por que a gente não valoriza igual valorizavam lá fora? Será que eu vou tentar explicar? Será que não é porque a gente tem abundância e o pessoal já perdeu muita coisa? Exato. E fala, nossa, olha, tem... Porque aqui é tão abundante, né? A gente tem um contato com a... Eu acho que a gente tem muito próximo, a gente não dá valor, porque a gente tem muito próximo, fácil. Exatamente, né? é próximo. E quando você olha, olha como é que a gente trata a nossa fauna. Quando você vê, assim, o que a gente lembra em relação a bicho? Se eu chamar você... Eu sempre uso um nome geralmente pejorativo. Tá. Eu chamo fulana, a sogra de jararaca, fulano de capivara, fulano é uma anta, fulano... E não vai Ele me assim... chama de leitão, cara. É mesmo? Esse desgraçado. Tá. Eu chamo ele de leitão. Isso é inconcebível. E o Paquito, vamos chamar ele do quê? De um mas ele pelicano? não é uma fauna silvestre. Ele parece um bicho preguiça, na verdade. Bicho preguiça, com aquela Ué, mãozinha pegando aqui, ó. Tem a carinha dele, eu sempre sorrindo,